Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia. São 8 horas e 2 minutos. Programa Encontros de Fé, uma alegria estarmos juntos nesta segunda-feira. Nós estamos aí em pleno feriado de finados, né? Onde nós igual continuamos aqui trabalhando, né? Crendo que o Evangelho é o poder de Deus. Estamos aqui um projeto que é semear Jesus para colher vidas, que juntos possamos ser edificados na graça, no amor, no carinho e na bondade de Deus. Comigo hoje, bom dia, Ronaldo. Bom dia, pastor Márcio. Bom dia aos amados irmãos que nos acompanham nessa manhã de segunda-feira. Legal, bênção, feriado, né? Trabalhando, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor, com alegria. Que legal, que joia. Lembrando, hoje é finados, né? Feriado, muita gente viajando, né? Muitas pessoas aí, inclusive, aproveitam a oportunidade para visitar, né, cemitérios onde seus entes queridos foram sepultados, né? E vem a recordação, muitas lembranças, mas lembrando também, importante, né, como cristãos, né? Acho que não há problema das pessoas fazerem isso, só ter o cuidado para não estar idolatrando nem muitas vezes caindo no engano de achar que a pessoa que partiu ela acaba se comunicando com quem está aqui. Não, a pessoa está adormecida, né? Deus sabe de todas as coisas, não vamos entrar, não é o tema hoje, mas é importante que Deus possa estar consolando, né? Trazendo paz ao coração de cada um, que nesta data acaba lembrando das pessoas que perderam, que partiram, né, Ronaldo? Verdade. Então é isso aí, gente. Também ontem, dia 31, né? Não, ontem não, dia 31 foi Sábado, dia 31, tivemos também a reforma, né, protestante. Então, onde nós temos aí, foram 503 anos, se não me falha a memória, que eu estava dando uma olhada a respeito da reforma protestante. A reforma protestante foi um movimento reformista cristão no século XVI, liderado por Martinho Lutero, né, simbolizado pela publicação de suas 95 teses em 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, tendo por ponto de partida as críticas às vendas de indulgências. O movimento de Lutero tornou-se conhecido por um protesto contra os abusos do clero, né? Aí eu abro parênteses, do catolicismo na época, né? Evoluindo para uma proposta de reforma no catolicismo romano a partir da mudança em diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana, com base no que Lutero entendia como um retorno às Escrituras Sagradas. Os princípios fundamentais extraídos da Reforma Protestante são conhecidos como os 5 solas. É isso aí, gente. Então, né, são 503 anos, né, Bruna? Pode olhar para mim, por favor. 503 anos, se não me engano, né? Dia 31 a 503 anos, né? Então, Lutero foi apoiado por vários outros monges, né? E ele também defendia a questão dessa volta das escrituras, era o povo ter acesso, né? Porque, inclusive, acesso às escrituras por intermédio das traduções. E ele começou a traduzir para o alemão, né? Começou a traduzir a Bíblia, né? E a Bíblia se tinha praticamente, era só em latim na época, e o povo não tinha acesso. Então, naquela época se vendia as indulgências, que era uma possibilidade de você conquistar a sua salvação, e virou mais comércio propriamente do que o plano de salvação de Deus. As pessoas não tinham acesso, somente, né, o alto clero, as autoridades religiosas tinham acesso e conheciam as escrituras porque conheciam o latim. Fora isso, o povo ficava e dependia totalmente da interpretação dessas autoridades, né? Então Lutero lutou contra isso, Martinho Lutero, há 503 anos atrás, onde surgiu a reforma protestante, né? Por isso protestos, né? Protestante, diversos segmentos aí, daí depois denominações foram surgindo, porque o povo passou a ter acesso. Então hoje nós pregamos a palavra e você tem acesso à palavra aí, no mesmo idioma, para confrontar, né? E também estudar a Bíblia e poder ter uma vida com Deus. Tá certo, gente? Então, eu creio que é benção, foi um marco na nossa história, né, do cristianismo, né, Ronaldo? É importante a gente lembrar. Tá certo, pessoal? 8 horas e 7 minutos, manhã de
segunda-feira, dia 2 de novembro de 2020. E nós estamos aí no feriado, nós estamos no penúltimo mês do ano, estamos numa reta final, num ano atípico aí de pandemia, um ano bem diferente, né? Mas nós queremos que essas oportunidades, a gente tem que ver certas situações uma oportunidade de crescimento, né? De crescimento. Então, nós estamos felizes por tudo que Deus tem feito, tudo que Deus fez, tudo que Deus continuará fazendo ao longo deste ano, ao término desse ano, teremos um batismo aí no mês de novembro, estamos nos organizando para o batismo. Então, o pessoal que ainda não se inscreveu, que quer descer as águas, há tempo, né? Alguém pergunta, pastor, o que o senhor diz a respeito da pandemia? A Bíblia adverte sobre isso, né? Então, princípio das dores, alguns sinais Amém. do fim, né, Ronaldo? O que tu diz aí? Uma das profecias de Joel dizia que no final dos tempos o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E isso se cumpriu lá em Atos capítulo 1, né? Pentecostes. Então não é de hoje que nós já estamos vivendo os últimos dias, né? Os últimos tempos. Os sinais se evidenciam cada vez mais. Mas o tempo do fim já começou. Para nós cristãos, motivo de alegria. Não motivo de medo, muito menos de desespero, mas motivo de continuarmos, de nos motivarmos a trabalharmos cada vez mais, servindo a Deus, sabendo que Deus também nessa geração levanta homens, como levantou no tempo de Lutero, para que o evangelho possa ser pregado, para que a igreja possa ser cada vez mais fortalecida e edificada. E nós, tendo essa consciência de que o nosso Senhor está voltando, não só pelos sinais que se cumprem, mas porque Ele prometeu que voltaria, nos motivamos ainda mais a trabalhar e seguimos firmes pregando o evangelho. E essa é a expectativa que é no nosso coração. Nosso Senhor vai voltar. Amém. Aleluia. Nós cremos na ressurreição, nós cremos na eternidade em Cristo Jesus. Ronaldo, pode vir um pouquinho mais para cá, tá? Tá teu braço cortado na tela aí. Pessoal, então você participa, você interage conosco, o programa Encontros de Fé de segunda a sexta, das 8 até perto das 9 horas da manhã. Manda tua mensagem de texto. Eu sei que tem muita gente de férias, de feriadão, né? Vamos ver se até tá pensando, será que vai ter gente nos assistindo? Tem. Mas tem gente nos assistindo aqui, nos acompanhando. Parque Florido, como é que foi lá sábado à noite? Bênção. Tivemos ali um culto onde o Senhor nos visitou mais uma vez. Falamos um pouco sobre a transformação. O Senhor nos chama para o seu propósito e nos transforma para isso. Usamos ali o texto de Pedro, da pesca maravilhosa, quando Jesus encontrou Pedro, um homem frustrado, né, que havia trabalhado a noite inteira, mas o Senhor transformou a vida de Pedro e ele foi um grande homem de Deus, usado por Deus. E Deus nos chama e nos transforma para o seu propósito. Estamos felizes ali servindo com os irmãos, grupo de obreiros, e o senhor falando sobre o batismo, né? A gente estava vendo ali, sempre tem pessoas novas, a igreja não para. Estávamos ali com alguns visitantes, né? Inclusive que já pessoas dando nome para se batizar. E tem sido uma alegria servir ao Senhor ali com os irmãos ali toda terça e todo sábado, e também nas sextas-feiras. Legal, né? As congregações têm todas trabalhado, bastante gente nova. Eu fui no Parque dos Anjos no sábado à noite, no Parque Barra Centro, Centenário, tá com 3 nomes, vamos ter que definir o nome dessa congregação. E estava muito boa a reunião, né? Um bom número de pessoas, deu libertação, deu atendimento. A gente tem visto assim pessoas novas chegando, o pessoal está sedento, dentro da capacidade permitida, de acordo com o isolamento social controlado, de acordo com o protocolo, né, a respeito da pandemia. Nós estávamos considerando isso, o salão com a sua capacidade toda ocupada. Então a gente fica feliz. Ontem aqui da 64 também surpreendeu assim a quantidade de pessoas, né, no meio do feriado. Nós tínhamos aí 107, 110 pessoas aproximadamente, né? Então a gente está muito feliz por Deus tem feito. Morado do Vale também, pastor Duraldo disse que está na bênção. Então nós seguimos trabalhando, né, gente? Seguimos trabalhando, o evangelho não para. Nós vimos aí que estamos no... Fico pensando Lutero, né, quando ele fez a reforma, né? O que inquietou ele usou de uma arma muito poderosa, que é a palavra de Deus e a transcrição, a tradução no idioma da sua região, e assim outras traduções foram surgindo, e desta forma foi desmistificado a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus acabou sendo acessível a várias comunidades e várias pessoas. E eu fico pensando a preocupação de um homem naquela época a respeito do final dos tempos,
a respeito da salvação, das pessoas ter acesso à palavra, de não buscar a salvação ou o perdão dos seus pecados por intermédio de indulgências. Indulgências, as pessoas pagavam, compravam objetos, né, em contrapartida para receber, às vezes, uma penitência, receber um perdão de pecados, né? Então veja bem a distorção, né, que aconteceu, e a gente fica olhando, né, pessoas que pagaram um preço, né, entregaram a sua vida, se dedicaram em prol do Evangelho. Então Lutero foi um deles, entre outros tantos, né, que tem feito, né, que tem se entregado, tem se doado, né. A gente começa a olhar agora, já no nosso tempo, né, surgiram aí já nos Estados Unidos, né, Benny Hinn, Morris Cerullo, Benny Hinn, Jimmy Swaggart, que já é mais antigo um pouco, né, homens também que foram reconhecidos na sua época pela pregação, proclamação do Evangelho, com sinais, prodígios e maravilhas, né. Nós temos lá na região da África o alemão Reinhard Bonk, né, um grande evangelista que ganhou centenas de milhares de pessoas para Cristo. Então é interessante e importante, né, a gente estar atento à história da igreja, né, a história da igreja. E aí tem outros tantos, eu tenho um livro lá que a gente, volta e meia, eu estou me debruçando e olhando a história de alguns homens de Deus, né. Então é bacana. A gente olha aqui no Brasil, né, aqui no Brasil também, na Argentina, Carlos Anacondia, dentro da nossa época, né, Carlos Anacondia, que pregou aí o mundo inteiro, assim como o Bonk, mais na região da África, né. O próprio pastor Isaías Figueiró, no sul do Brasil, né, tem sido um ícone, né. E eu fico pensando, por que valorizar depois, né? Nós estamos falando de Martinho Lutero, eu acho que é bacana, é importante, né? Mas por que a pessoa tem que ser reconhecida? Por que você dá o nome, bota o nome de rua depois que o cara morreu, né? Ou faz uma estátua para ele depois que ele morre, né? É interessante isso, né? Não que o homem tenha que ser glorificado, né? Mas eu acho que é muito bacana quando a pessoa pode, em vida, ver o seu legado, né? Então, nós como povo, valorizar homens que foram levantados por Deus, é valorizar o que Deus está fazendo por intermédio de pessoas, né? E pegando junto, orando, participando, vivendo aquilo que está sendo ministrado, né? Então, assim, eu me sinto honrado, né, Ronaldo, de poder servir nesse ministério junto com o pastor Isaías Figueiró, né? As oportunidades que ele já nos proporcionou, inclusive de estar perto do evangelista Carlos Anacondia, né, por inúmeras vezes, e a gente, eu creio que são tesouros, e a gente tem que despertar, né, para isso, né? E a palavra de Deus, ela sendo ministrada e trazendo transformação, trazendo cura, milagres extraordinários. Então a gente vê assim que às vezes o ser humano, ele vai se dar conta depois e vai valorizar algumas coisas em memoriam, né, pós-morte, né? Por que disso? Não precisa disso, né? Claro que é importante, mas por que não valorizar em vida, né? Então nós não podemos viver pelo passado, não podemos viver pela história, mas a história diz quem somos. A história, ela traz a luz, o perfil, ela traz o perfil do ser humano, né? Então eu gosto de uma frase que o pastor Isaías diz: se nós desprezarmos a história nos desprezará. Então é importante que nós venhamos reconhecer essas pessoas, reconhecer o que Deus fez por intermédio deles e despertar para que possamos nos encaixar naquilo que Deus está fazendo, para que nós também possamos entrar para a história. Talvez não com uma visibilidade tão grande, mas sendo importante para muitas pessoas, né? Eu creio que no Parque Florido tu está sendo importante para muitas pessoas. Nós estamos sendo importante para muitas pessoas aqui, né, na região de Gravataí, né? A palavra de Deus, ela tem transformado, ela tem curado, ela tem libertado, né? Então eu creio que... Por que estamos aqui num feriado, né, Ronaldo? Pensando, né? A gente trabalha todos os dias, porque nós queremos que o Evangelho é a solução, que o Evangelho é o poder de Deus. Eu creio que é uma passagem de bastão. Homens como Lutero e outros tantos passaram o bastão. Esse bastão está na nossa mão. A questão é, nós dependemos daquilo que foi ministrado, da presença, da palavra de Deus que nos foi entregue, ou nós caímos num sentimento de autoconfiança? E eu quero falar sobre isso, Ronaldo. Pedro,
Jesus falou com Pedro, eu preguei ontem sobre isso, João 21:15, onde Jesus foi interrogar Pedro e perguntou: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. E Pedro ficou triste, porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E Jesus pergunta 3 vezes a mesma coisa: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E aí Pedro ficou triste, né? E na verdade ficou triste porque Jesus levou ele a cair em si a respeito de um erro que ele cometeu, né? E o erro de Pedro foi quando Pedro disse em Marcos 14, 27 ao 29, que Jesus disse que seria preso, crucificado, os discípulos iam abandonar ele e se dispersar e se escandalizar. E Pedro disse assim: eu jamais. Aí Jesus disse assim: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E ele disse assim: jamais, Senhor. Pedro mais veementemente, de uma forma mais veemente ainda, afirmava: nem que eu tenha que morrer contigo. E Pedro caiu num erro, foi a autoconfiança. Então tem muita gente, né, Ronaldo, que cai nesse erro da autoconfiança, às vezes desconsiderando, né, aquilo que foi feito por homens no passado e aquilo que tem sido feito por homens no presente, né? Isso muitas vezes traz uma divisão e a autoconfiança, né? Aí entra se nós olharmos Provérbios 3, diz assim: eu confio no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ronaldo, fala um pouco, senão só vou falar eu aqui. Só eu falo. Deus. Falo demais. Mas é benção ouvir o Senhor. Deus nos chama para o seu propósito, nos transforma, nos usa, mas é importante não esquecermos que a graça vem dele, né? A graça sempre vem dele. Uma das grandes características do legado de Davi, do reinado de Davi, é que Davi era totalmente dependente do Senhor. Ele sabia confiar, esperar. Ele sabia que a sua força, a sua capacitação, elas vinham do Senhor, somente do Senhor. Jesus estava dizendo isso para Pedro, né, no texto, não lembro se é no de João, de Lucas, que ele diz: Satanás reclamou para vos peneirar como trigo, quando Pedro está dizendo que não o negaria, mas ele diz: mas eu, porém, roguei por ti, para que tu te fortalecesse. Então, mais uma vez, Jesus estava dizendo: Pedro, para que tu possa te manter firme e fazer parte do meu propósito e executar aquilo que eu tenho para ti, tu precisa de mim, tu precisa da minha intercessão, tu precisa andar em unidade, tu precisa confiar, precisa crer. Nós vamos ver o apóstolo Paulo sendo tão usado por Deus, mas nós vamos ver também tanta referência de que era Deus que sustentava o apóstolo Paulo, o próprio Deus dizendo para ele: a minha graça te basta, a minha presença te basta, na tua fraqueza o meu poder se aperfeiçoa. Então não dá para fazer nada separado de Deus. João capítulo 5: sem mim nada podeis fazer. E quão importante é nós termos essa convicção, essa revelação em nosso coração, que sem o Senhor, na verdade a gente sabe quem a gente é sem o Senhor, né? Nós vivemos um tempo sem Ele. Mas o ser humano às vezes é iludido, né, por essa questão da autoconfiança. Foi Pedro, né? Pedro, ele sabia que dependia de Jesus, mas deu uma vacilada e naquele momento, não, eu jamais, sabe aquele quando tu deposita, eu jamais vou fazer isso. E nós temos que ter o cuidado, né? Ele caiu numa autoconfiança, ele mesmo amando Jesus, né? Ele disse, quando Jesus perguntou para ele 3 vezes: tu me amas? Ele respondeu nas 3 vezes, e na terceira ele disse assim: Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Ou seja, não adianta eu querer te esconder. E se ele disse para Jesus que Jesus sabia todas as coisas, e nós sabemos que Jesus realmente sabe tudo, né? Antes que a palavra saia da nossa boca, ele já sabe. Então, se Pedro disse que amava ele, se tu sabe todas as coisas, sabe que eu te amo, é porque Pedro amava Jesus. E como é perigoso, né? Porque daqui um pouco o coração do homem, lá em Jeremias, diz que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. E quando você confia em si mesmo, até daqui um pouco, até pelo amor que ele tinha por Jesus, né? Ele gostava tanto de Jesus que ele cria que jamais ele ia trair alguém que ele amava. E como é perigoso a pessoa alicerçar sua confiança nos seus sentimentos, e amar é um sentimento, né? Você amar alguém, você gostar de alguma coisa, mas isso não significa que você não possa errar em quem você ama. Então, essa autoconfiança, ela atrai o ser humano, né? Então é importante, como o Ronaldo disse, né? Aqui nós vemos Pedro caindo em si, Jesus levando ele a cair em si. Para quê? Para que Pedro pudesse acertar, e esse acertar é passar a confiar no Senhor, depender do Senhor.
Então, é uma linha muito tênue, né? Quando gostamos de algo, quando convivemos com alguém, quando nós amamos alguém e quando nós começamos a conhecer algumas coisas. Porque daqui a um pouco, até a respeito das escrituras, né? Tu começa a conhecer a palavra de Deus, daqui a um pouco tu vai pregar não porque deu na dependência de Deus, mas na dependência do teu conhecimento. Isso é um perigo, né? Então a pessoa pode ser pega em alguma cilada. Eu quero dar uma lida aqui rapidinho em Jeremias. Vamos deixar depois do intervalo, são 8 horas e 22 minutos. Nós temos um intervalo comercial, depois eu volto lendo algumas mensagens de texto, o pessoal que está participando. Vamos aqui honrar quem é que está no feriado nos acompanhando, né? E aí, depois eu quero ler o texto de Jeremias, mas lembrando que Provérbios diz assim, ó, confia no Senhor, faz o bem, e não te estribes no teu próprio entendimento. E também diz, não seja sábio aos seus próprios olhos. Então você pode ter conhecimento, mas não confie em si mesmo. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e nós já voltamos. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Paiva, balas de goma, 984-770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado, Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível. Venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha. Centro automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242. Nos alegramos na tua presença nesta noite, Senhor. Rendemos a ti todo o nosso ser e vamos te adorar com tudo que temos e tudo que somos. Aleluia! Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, Estamos de volta, 8 horas e 26 minutos. Hoje, dia 2 de novembro de 2020, programa Encontros de Fé. Eu sou o pastor Márcio, comigo o Ronaldo. Estamos juntos aí, né? Semeando Jesus e colhendo vidas. Lembrando também que você pode estar contribuindo, né, nesse projeto de evangelismo, de edificação da igreja na região de Gravataí. Você pode contribuir, né, ofertando. No rodapé vai aparecer as informações da igreja Encontros de Fé para as contribuições. Contribuir é uma forma de colaborar, tá certo, gente? É bênção de Deus. A imagem tá bonita hoje, né? O pessoal tá até elogiando aqui. Tá bonito. Voltamos para dentro do estúdio novamente. Aí, Ronaldo, bacana. Legal. Bom, né? Vamos ver quem é que tá com a gente neste feriado. Pessoal querido, aí você interage, participa, manda a tua mensagem de texto. Também você coloca aí seu pedido de oração.
E sugestão de tema, tínhamos só um, né, gente? Será que nós estamos conseguindo abranger toda, tá contento os temas que estamos abordando ao longo do programa que teve início em março da pandemia, né? Porque eu sugeri alguns, aliás, eu pedi a sugestão de alguns temas e só teve uma sugestão, então certo, tá contento, né? Vamos ver. Pessoal, você pode sugerir um tema, né? A gente vai, na medida do possível, abordando, esclarecendo. Vamos ver quem é que tá com a gente. A Terem Prestes, bom dia, pastores. Todos os irmãos e a todos os irmãos da fé. Amém, Terem, Deus te abençoe. Bom feriado. Quem mais está com a gente? A Carla Norato, bom dia, pastores e equipe. Legal, Carla, Deus te abençoe. Bom feriado também. Quem mais aqui? O Mário Nunes conosco, bom dia. A todos uma ótima semana. A todos abençoada por Deus. Legal, obrigado, Mário. Deus te abençoe, viu? Noeli também com a gente. A Noeli do Vitor. Noeli Bonon. Trish Bonon. Bom dia, pastores. Estamos em Pelotas. Que Deus vos abençoe. Um abraço. Legal, pessoal de Pelotas, né? O Vitor e a Noeli são irmãos queridos. Mandaram até um vídeo, um churrasco na beira do mato. Viu aquele vídeo? Bah, que maravilha, hein? Que legal. Bom feriado, bom passeio para vocês aí. Um abraço para toda a família desse povo de Pelotas. A Vera Regina também junto com a gente. Palavras abençoadas, pastores. Em que os senhores estejam sempre nos abençoando. Glória, aleluia, amém. Legal, Vera. Obrigado pela tua participação. A Cleusa também já está junto com a gente. A Cleusa Almeida, bom dia. Paz de Jesus, paz. Cleusa, Deus contigo. Deus te abençoe. Que bom tê-la conosco. O Vitor bota aqui a paz. Bom dia. Manda um abraço para Pelotas. Estou tomando um café em Pelotas. Ah, legal, Vitor. A Noeli chegou na frente. Mandou a mensagem primeiro aqui. Abração para vocês aí. Deus abençoe. O Jorge também. Jorge Norato aqui. Esposo da Carla Norato. Bom dia, pastores. Legal, Jorge. Abraço a família. Filhão também que tem nos ajudado na técnica aqui, viu? A Débora Suzane também está com a gente. Que o Senhor continue a te usar, pastor Márcio. Que o Pai abençoe vocês cada vez mais. Toda a honra e glória seja dada ao nosso Deus. Débora Suzane. Obrigado, Débora. Obrigado pelo carinho e a participação de cada um de vocês no programa. Lembre-se que você que está participando, curte, comenta, né? Compartilha, se inscreve, faz o que mais ali, check-in, ativa as notificações, faz tudo que tem direito, né? Isso é uma forma de você, eu fico pensando, de você ajudar a palavra de Deus a chegar mais adiante. Lutero teve que escrever suas 95 teses. Como é que escrevia naquela época? Pena e tinta. Pena, fiquei com dele escrever tanta coisa, né? Imagina só, depois saiu a máquina de tipografia, logo naquela época ali, né? Saiu a máquina de tipografia. Foi ali que foi lançada a máquina de tipografia, naquele período. E ele, claro que escrevia com pena, mas daí para essa produção ser maior, naquele período inventaram a máquina de tipografia. É uma questão de história muito bacana. E aí eles começaram, né, imagina levar as teses, toda a orientação, as traduções da escritura. Meu Deus, eu fico pensando como é que funcionava isso, né? E hoje você pode, né? Imagina o Lutero olhando a tecnologia de hoje. Ele ia dizer assim, presumo eu, né? Pá, que maravilha isso aí, né? Imagina só, ele dava um clique, as teses dele estariam no mundo. Você pode proclamar a palavra de Deus, você pode estar curtindo, compartilhando. Por isso que a gente assim, ó, faz tudo que é direito, né? Clica tudo que tiver que botãozinho aí, né? Qualquer dúvida, pergunta para a Bruna ali. Que a gente vai estar aí, ó, alcançando muitas pessoas. Tá certo, gente? Ronaldo, Deus, estamos falando a questão aqui de uma confiança em Deus. E eu quero salientar o erro de Pedro quando Pedro negou Jesus. Jesus fez ele cair em si. E nós temos que ter o cuidado também para não cair nesta autoconfiança. Autoconfiança. Jeremias 17, versículo 5, Ronaldo, diz assim, ó: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vem o bem. Antes morará em lugares secos do deserto e na terra inabitável. Então veja bem, de novo, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então veja bem, eu creio que quando o ser humano começa a confiar em si mesmo, né,
é inevitável que o seu coração se afaste de Deus. E quando você afasta o seu coração de Deus, você pode ser enganado por si mesmo. E eu vejo que Pedro caiu nessa, né? Pedro caiu nesse erro. E Jesus não desistiu de investir nele. E nós podemos estar falando para algumas pessoas que já cometeram erros que não gostariam de ter cometido. Que mesmo tendo uma convicção, mesmo tendo princípios, mas alicerçando a sua segurança, a sua estabilidade na hora de ter uma vida, né, de executar a sua vida, de conduzir a sua vida, cometeu erros e equívocos que até essa autoconfiança te fez auto-surpreender, né? A pessoa acabou ela caindo em ciladas, caindo em amarras, né? Então, esse cuidado, né, Ronaldo? Eu vejo que a autoconfiança, o maior índice de acidente, hoje eu comentei isso, vem falando sobre isso, né? O maior índice de acidente é pelo excesso de confiança do motorista. Seguro para mulher normalmente é mais barato. Isso. Porque o homem da nossa geração, né, os jovens de hoje não, né, mas da nossa geração, aquela questão de ser motorista, né, e aí se criou assim, né, então tu acaba sendo, é que nem futebol normalmente era homem, direção normalmente, via de regra, era homem, né, e por aí o homem se achando dominante naquela atividade, um excesso de confiança, o maior índice de acidente é com os homens. E as mulheres entrantes neste mercado, na questão profissional, na questão de ser motorista, tem muitas mulheres que dirigem bem, tem muitos homens que dirigem bem, né? Tem muitas mulheres que dirigem mal e tem muitos homens que dirigem mal. Mas aí por que o índice de acidente com as mulheres é muito menor? Porque eu creio que elas não são autoconfiantes, elas são prudentes. E a autoconfiança, eu creio que ela não compactua, não anda junto com a prudência. Então, assim, quanto mais tu conhece algo, a tendência é tu baixar a guarda, né, Ronaldo? Então, veja bem, eu falei também a questão de, tu vai lembrar disso, né? A gente ouvia em algumas rodinhas, eu quando bebo dirijo melhor ainda. Né? A pessoa é autoconfiante, né? E aí se põe em risco, tem acidente, e quantas coisas ruins acontecem em função disso, né? Então, essa questão da autoconfiança, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Para que a gente não seja essa pessoa que... Às vezes a pessoa pode ser autoconfiante até conhecendo a palavra, né, Ronaldo? E cair num erro. Depois de anos de fé, eu já vi pessoas se desviarem. É tão autoconfiante na salvação, naquilo que ela conhece da palavra, que ela se acha no direito, inclusive, de não congregar. E começa a quebrar princípios bíblicos, né? O que diz em Hebreus 10. Não deixe de congregar, como é o costume de alguns. É natural do ser humano, né? Quanto mais ele faz algo repetidamente, ele desenvolve uma certa habilidade natural para fazer aquilo. E essa habilidade natural acaba trazendo essa autoconfiança. Mas as coisas de Deus, elas não se discernem no natural e sim no espiritual. E para nós também é um risco, né? Quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós vamos pregar a palavra, mais nós nos sentimos à vontade. Então, quanto mais nós pregamos, quando a gente engata uma sequência de pregação, a gente vai ficando mais à vontade. Fica mais à vontade com o povo, mais à vontade com a palavra. E daqui a um pouco pode-se começar a entrar num piloto automático e deixar de depender da graça e da misericórdia de Deus para se afirmar nessas habilidades naturais que foram desenvolvidas. E no próprio conhecimento, né? Fazendo algo repetidas vezes, né? Esse exemplo da direção é muito claro. Eu lembro que quando eu aprendi a dirigir, mesmo eu não era cristão, mas eu aprendi a dirigir, eu sempre rezava antes de pegar o carro. E chegou uma hora que eu achei que não precisava mais. Eu tô legal, eu já sei fazer tudo certinho, né? E aí depois, eu fui motorista da Sogil, aqui também é a mesma coisa. Sempre que eu entrar no ônibus, eu rezava antes, né? Porque era muito perigoso. Para quem não é da cidade, né? Sogil é empresa de ônibus, né? Do coletivo, né? Isso. Mas chegou uma hora que eu vi que, como estava dando tudo certo, eu não precisava mais rezar. E talvez Pedro foi a mesma coisa, né? Pô, tá arrebentando, aqui é milagre ali, Jesus para cá, Jesus elogiando ele, né? Eu sou o cara, eu tenho revelação de Deus. E se esqueceu de buscar o sobrenatural e começou a se alicerçar ou se fundamentar no natural.
E sim, é um risco para nós, é um risco para a igreja, achar que aquilo que a gente recebeu até aqui é o bastante para nos levar adiante. E achar que um conhecimento natural também é capaz de nos manter de pé quando a tempestade vier, quando o dia mau vier. Mas o que nos mantém, o que nos sustenta é a graça de Deus que nós buscamos a cada dia, quando nos prostramos diante de Deus, quando reconhecemos as nossas falhas e nos humilhamos diante de Deus. Importante, né? A gente sempre está com esse coração se humilhando diante de Deus. Senhor, o Senhor conhece as minhas fraquezas, o Senhor conhece as minhas falhas, então me ajuda a me manter de pé. Porque aquele que pensa, cuida para que não caia, aquele que pensa que está de pé. Mas hoje o que nos mantém de pé é o Senhor. E se a gente esquecer dessa graça e se apoiar no nosso conhecimento, eu jejuo, eu oro, eu dou o dízimo, eu oferto, eu evangelizo, eu faço a obra do Senhor, eu estou bem. Eu estou bem, sim, eu estou bem encaixado no propósito de Deus, mas eu quero me manter durante toda a minha existência aqui nessa terra, fazendo a vontade de Deus, encaixado no propósito de Deus. E como que eu posso fazer isso? Não se apoiando naquilo que eu já fiz ou naquilo que eu sei, mas dependendo da graça e da misericórdia do Senhor. Interessante, né, que quando tu fala na misericórdia, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Por quê? Porque nós precisamos ter uma vida contínua na presença de Deus. Somos pecadores. Por isso a graça de Deus, ela se renova todos os dias. E quando a gente cita esses exemplos bem simples assim, é para que nós possamos despertar, né, que como a autoconfiança, tanto na vida prática do nosso dia a dia, na nossa vida material, né, humana, ela é perigosa, como também na questão espiritual. Então, só que nós não fizemos aqui também uma apologia ao medo, porque em contrapartida, quem não tem autoconfiança tem medo. Não, nós não podemos ter autoconfiança. Nós temos que agir com segurança. Nós temos que ser prudentes, né? Então também é bom lembrar que prudência não é ser medo, não é viver pelo medo. Jesus disse para os discípulos no meio da tempestade: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Pedro, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Então a nossa vida não é norteada, não é conduzida, né, nem pela autoconfiança nem pelo medo, mas sim pela fé. E a fé que deu segurança para Pedro andar sobre as águas é a fé que nos traz salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí pela fé nós passamos a desfrutar do sobrenatural. O nosso conhecimento, a autoconfiança, ou seja, o teu conhecimento, a tua habilidade, ela tem que estar sujeita à vontade e ao querer de Deus. Tem que estar sujeita. O Ronaldo falou, quando ele na época que ele não era cristão, ele não era crente, que ele não era evangélico, que ele rezava, hoje ele ora, né? Mas eu lembro que, eu até hoje, eu saí de casa, eu saí orando de carro. Eu dirijo há 30 e poucos anos, né? Então, assim, eu saí de casa e toda a minha função, a vida inteira, tudo que eu fiz, eu tive envolvido com direção, né? Eu fui motorista com 18 anos, né, numa empresa. Eu saí dali, fui pro quartel, fui motorista no quartel. Eu fui trabalhar com vendas, dirigir direto, né? Fui trabalhar numa empresa, sempre estamos viajando, e viajei o estado, viajei para fora do estado, e até hoje gosto mais de andar de carro do que de avião. E eu tenho o hábito, sempre entrei no carro, de orar, né? Então, porque é um risco a gente depender de nós mesmos, né? Podemos ser surpreendidos. Mas então veja bem, tem muitos coaches aí que o pessoal diz, tem que ser autoconfiante, né? Cuidado, né? Para que a autoconfiança não seja um excesso de confiança. Nós podemos ter conhecimento, nós podemos ter habilidades, nós podemos, né? Mas em Coríntios diz que Deus destruiu a sabedoria, né, dos sábios, porque a salvação, ou seja, o socorro de Deus, né, a misericórdia de Deus, ser conduzidos por Deus, isso é fruto de fé. Nós temos que crer no plano de salvação. Então, você não deve abrir mão do seu conhecimento. Não. Você não deve deixar de ser prudente. Não. A prudência também, não vamos confundir com medo. A gente acha que ser prudente é ter medo. Não. São coisas distintas. O medo te rouba a fé, Pedro afundou. Jesus disse, por meio da tempestade, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. É para você não ter medo, mas é diferente de ser prudente. E eu creio que ser prudente é você agir por fé. Porque o Espírito Santo,
Quando o homem é tomado pelo Espírito de Deus, o Ronaldo falou sobre Pentecostes, né? Quando os apóstolos foram cheios do Espírito, aqueles homens passaram a ter discernimento de algumas coisas. Eu falei sobre Atos 16, quando uma mulher adivinhadora, uma jovem adivinhadora, seguia a Paulo e dizia o seguinte: estes homens são servos do Deus vivo e anunciam a salvação. Uma jovem possessa por um demônio. E veja bem, se Paulo ele alicerçasse a sua segurança numa autoconfiança, quantos milagres aquele homem fazia, né? Ele curava os enfermos, libertava os cativos, as suas roupas eram utilizadas por outras pessoas. As pessoas levavam onde tinha doente e as doenças fugiam, as pessoas eram curadas. As pessoas possessas, quando levava, tá meio frio aqui, quando levava a roupa de Paulo para uma pessoa possessa, os demônios iam embora. E daqui a um pouco Paulo está sendo seguido ali, ele e os outros colegas de ministério, por uma jovem possessa de um espírito maligno. E o espírito dizia o quê? Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a salvação. Falava uma verdade, né, Ronaldo? Sim. Mas eu creio que ali o espírito maligno querendo ganhar espaço, para daqui a pouquinho Paulo estava abraçado com o endemoniado junto ali. Ô irmãozinho, coisa e tal. E o irmãozinho não era irmãozinho, era um primo, cheio de demônio e dando pitaco na obra ali, né? Ia começar a sugerir coisas que são para desviar do propósito. Veja bem, né? A linha tênue, às vezes tem muita gente bem, muito perto que né? E aí o que aconteceu? Isso se repetia e Paulo se indignou. Ele disse assim: retira-te dela, sai dela agora em nome de Jesus. E ela foi liberta. Mas Paulo discerniu por quê? Porque ele é um homem cheio de Espírito. Era um homem cheio de Deus. Então veja bem, um homem que já vinha sendo usado com milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Um homem que já tinha um reconhecimento, né, de quem ele era. Antes da conversão, cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel, tinha autoridade dos sacerdotes. Depois da conversão, ele sendo reconhecido pela manifestação do poder de Deus nele, conhecedor das Escrituras, fariseu dos fariseus. Paulo dá para dizer que ele era o cara na época, mas ele não se considerava o cara, porque ele disse assim: eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então veja bem que ele não alicerçou a sua estabilidade de vida, tanto no mundo quanto espiritual, no seu conhecimento. E nem viveu amedrontado, porque queriam matar ele depois que ele se converteu. Mas ele era um homem que dependia da graça de Deus. Ele tinha fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí isso te dá o que? Discernimento. Te dá revelação, te dá visão para coisas que as outras pessoas não enxergam, né, Ronaldo? A autoconfiança que o mundo prega produz independência. Nos faz independência. Gostei dessa colocação. Mas confiar em Deus nos faz dependente de Deus. É isso aí. E é isso que Deus quer. Ele nos dá o Espírito Santo para que a gente dependa dele. Porque é o Espírito Santo que vai nos ensinar todas as coisas. Jesus disse para Nicodemos: o Espírito Santo ele vai guiar por todas as coisas. Né? Ele vai conduzir, o Espírito Santo vai nos conduzir. O Senhor nos dá o Espírito Santo para que a gente seja não mais dependente de nós mesmos, mas dependentes de Deus. E isso nos causa a confiança dele. A nossa confiança está no Senhor. Não quer dizer que a pessoa não possa estudar, ela não possa ter conhecimento, ela não pode ter experiência. Até a Bíblia fala que a experiência produz perseverança, fé. Então, assim, veja bem, a experiência ela te faz já conhecer algumas coisas que Deus fez. Isso te traz uma segurança. Isso. Né? Mas você não deve apoiar na sua experiência humana, não deve se apoiar, se alicerçar no conhecimento humano. Nós devemos sujeitar tudo isso ao que Deus quer fazer. Em Atos 13, se não me engano, acho que é Atos 13, nós temos ali em Antioquia profetas e mestres. Estes homens, eles estavam fazendo o quê? Quer ver uma coisa aqui, ó? Opa, Atos, estou em Romanos. Atos 13, sim, aqui, ó. Versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, do sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, de Manaém, Colácio de Herodes. Em versículo 2, eles estavam aqui, ó. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. E eles fizeram o quê? Exatamente o que o Espírito Santo disse. Veja bem que você pode ser profeta, você pode ser pastor, você pode ser evangelista, você pode ser um homem de Deus e deve ser um homem de Deus. Você deve ter conhecimento. Quando fala de mestres,
pessoas com muita habilidade para ensinar, porque tinham muito conhecimento. Mas eles estavam fazendo o quê? Estavam servindo o Senhor e jejuando, se consagrando. E ainda estavam atentos ao que diria o Espírito Santo para tomar uma decisão na obra. Isso. Né? Para escolher, aqui ó, e jejuando, orando, impondo as mãos sobre eles. Aqui diz assim o Espírito Santo que separasse Barnabé e Saulo para uma obra. Né? Para uma obra, parece algo tão simples. Não, vou mandar o Ronaldo para tal lugar, o Ronaldo não fazer isso, não fazer aquilo. Né? Veja bem que o curso da obra de Deus, a direção é dada pelo Espírito. Mas se nós somos homens que fomos salvos pela graça, pela misericórdia, pelo poder da obra da cruz, a nossa vida em si já é a obra de Deus. Como tu disse uma frase que nunca mais me esqueci: pastor, a minha vida é um milagre. Amém. Eu creio que a vida de todos nós é um milagre. Então, se a nossa vida é um milagre, a obra de Deus depende da revelação do Espírito. E se a nossa vida é um milagre, a nossa vida tem que depender de uma revelação e de uma dependência de Deus naquilo que a gente faz. Então, eu vejo que também as pessoas não vão confundir, né, Ronaldo, e achar que não precisa estudar, não precisa se ter conhecimento, mas tudo isso na mão de Deus, né, é munição, né? Sem dúvida. Deus vai usar a nossa habilidade natural, o nosso conhecimento, mas sempre na dependência dele e na direção dele. Então, é importante isso, né, gente? Vamos estar orando para que nós possamos ser efetivos. Profetas e mestres para serem usados por Deus no propósito de Deus. O que eles fizeram? Estavam servindo ao Senhor e jejuando. Outra coisa que a gente aprende aqui, né, Ronaldo? Para que possamos ter discernimento e ouvir a voz do Espírito Santo. Mas como é que eu vou ser dependente de Deus? Deus não fala comigo? Tenho dificuldade de ouvir a voz de Deus. Primeira coisa, te encaixe no serviço. Segunda, tenha uma vida, aqui jejum significa uma vida consagrada, uma vida de altar. E aí você vai estar colocando o que você tem diante de Deus. Você vai estar colocando todas as suas habilidades, como o Ronaldo disse, na dependência do Espírito. Também, eu acho bacana quando Paulo diz, né, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Um homem culto, um homem instruído. Paulo, ele era, como eu disse, fariseu dos fariseus. Ele disse, eu decidi nada saber. Ele não está dizendo que nós devemos ser ignorantes. Ele estava dizendo que ele não estava alicerçando a sua capacidade de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho num conhecimento humano, mas na dependência do Espírito. Ele estava dependendo colocando à disposição do Espírito de Deus todo o seu conhecimento e a sua vida, né? Então, como é importante essa dependência de Deus. Davi, Ronaldo citou a respeito de Davi. Davi disse em Salmo 51, não aparte de mim o teu Espírito, o teu Santo Espírito, né? Ele disse, como quem diz, eu não tenho como viver sem a tua presença. Então isso é fundamental para que tenhamos uma vida em santidade. Isso é fundamental para que sejamos mais do que vencedores. Isso é fundamental, né, para que nós possamos ser canal de bênção. E ser canal de bênção é desfrutar de sinais, de prodígios, de maravilhas, ter uma vida edificada. Até porque quando você tem o conhecimento, né, o conhecimento sem o Espírito, veja bem, o conhecimento sem o Espírito, a Bíblia diz em Romanos, né, que a obra, que a carne, ela pende para a morte. E também diz que a fé sem obras, ela é morta. Então veja como essas coisas é tudo uma engrenagem, mas essa engrenagem ela só é lubrificada, ela só funciona se nós abrirmos mão da autoconfiança, não vivemos por medo e vivemos na dependência de Deus. Vamos viver na dependência de Deus. Vamos viver debaixo da cobertura de Deus. Vamos viver na direção de Deus. Em Coríntios diz que Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, para que ninguém se vanglorie. Não é porque Deus não valoriza o conhecimento, é para que as pessoas, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ou seja, a glória, ela pertence a Deus. E Deus quer ser glorificado por intermédio da tua vida.
Então veja bem, se nós alicerçarmos a nossa vida, a nossa estabilidade numa autoconfiança, a glória é humana. É humana. A glória é humana. Então já recebemos a recompensa. Como assim, pastor? Quando a pessoa reconhece os teus feitos como ser humano, acabou. É isso aí, já era. Morreu e terminou. Quando é Deus que é glorificado por intermédio da tua vida, porque tudo que você faz, você depende de Deus e do atuar do Espírito, quando Deus é glorificado em tua vida, você vai ter eternidade. Esse tema nós vamos seguindo, deixar a gente falar até meio-dia, né, Ronaldo? Amém. É verdade. É muito bom. 8 horas e 52 minutos. Nós queremos orar nesta manhã e agradecer a Deus em nome de Jesus. Casa está pronta, estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos a Pai, nós oramos Amém. nesta manhã. Obrigado, Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Te pedimos, Senhor, dá-nos um coração humilde diante da tua presença. Pedimos a ti, nos perdoa, Senhor, perdoa-nos, Senhor, quando confiamos em nós mesmos. Quando talvez conduzimos a nossa vida pelos temores deste mundo, dos dominadores deste mundo tenebroso. Nos perdoa, Senhor, e fortaleça-nos na fé para que possamos viver por fé. Amém. O teu justo viverá por fé. Amém. Nós somos justificados pela obra da cruz e queremos viver, Senhor, e alicerçar a nossa esperança, nossas decisões na fé, porque a fé move a tua mão, Senhor. Nós pedimos a ti, abençoa cada ouvinte, a cada irmão, a cada irmã. Abençoa, Senhor, neste feriado, guarda, livra de todo mal. Amém. Derrama do teu Espírito, da tua graça, da tua presença. Abençoa a vida de cada um, Paizinho querido. Nós te somos gratos, nós te louvamos. Abençoa esta região. Amém. Abençoa esta cidade. Amém. O Senhor tem muitas pessoas nesta cidade. Salva, 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 Pai. Dependemos de Ti para que vidas sejam salvas. E nós oramos, Senhor, para que pessoas sejam alcançadas. Amém, Deus. Pessoas sejam libertas. O cativo seja liberto. Sim, Deus. O enfermo seja curado. O Teu reino seja proclamado. Senhor, o Teu nome seja glorificado. Nós oramos nesta manhã. Amém. Dependemos de Ti. Assim, Senhor, como os profetas e mestres de Atos 13, servindo, jejuando, se consagrando, ouviram o Teu Espírito. Que possamos andar na dependência do Teu Espírito. Amém. Pedimos a Ti, Senhor, nos dá sensibilidade para ouvir a voz do Teu Espírito. Derrama do Teu Espírito Em Santo. nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados. Faz calar a nossa alma. Em nome E de nos dá Jesus. essa sensibilidade. Abençoa o Parque dos Anjos, Parque Florido, Amém. Morada do Vale 1, abençoa 64, Amém. abençoa Gravataí região, Amém, Deus. abençoa este ministério, abençoa o nosso estado, Sim, Deus. em o nome de Jesus. Muito obrigado, Paizinho. Aleluia. Aleluia. Amém e amém. Amém. É isso aí, pessoal. Nós ficamos por aqui. São 8 horas e 55 minutos, manhã de segunda-feira. Ainda tem gente mandando mensagem aqui. Que legal. O Vitor eu já li, a Débora eu já li, a Gisele também eu já li. Deus te abençoe, Gisele. O João Cabral também. Manda um abraço para nós aqui. Bom dia, pastor Márcio, Ronaldo. Deus abençoe vocês. Obrigado, João. Deus te abençoe. A Nayumi também. Bom dia, pastores, irmãos. Deus abençoe a todos. Nayumi, Rodrigo, Parque dos Anjos. Abraço, Rodrigo. Abraço, Nayumi. Deus abençoe. A Cleusa também. Ela coloca palavra. Como é que diz aqui? Palavra abençoada. É assim mesmo como podemos nos enganar. A dependência de Deus e a graça é fundamental. Legal. Amém. É isso aí. Isso aí. Um abraço, Cleusa. Deus te abençoe. A Cláudia Antunes também com a gente. Obrigado, Cláudia. Deus te abençoe. Bom feriado. Bom feriado. A Vera também. A Vera bota aqui super. Bota uns aplausos. Que legal, Vera. O Léo também. Bom feriado, Léo. Léo e a Tami. Paz, meu pastor. Irmão, Ronaldo. Bênção, bênção. Um abraço. Léo, a Tami e o Gustavo. A Cristiane Oliveira. Paz, pastor. Deus abençoe vocês. Boa semana. Obrigado, cara, pelo carinho. Deus abençoe também. A Terem Empréstimo. Bota aqui. Amém. A Helena também com a gente. Muita gente ligada conosco aí, pessoal. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Louvamos a Deus pela sua vida, pela vida de cada um de vocês. Nós cremos que Deus tem abençoado cada vez mais, né? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa, algum recado.
acho que é isso. Amanhã de manhã estaremos de volta às 8 horas da manhã. Hoje à noite tem o programa do pastor Isaías Figueiró, Conversa de Fé, a partir das 21 horas. Não perca, é bênção de Deus. Terça-feira tem culto, Ronaldo? Terça-feira, culto, Parque Florido, Morado Vale, Parque dos Anjos, né? Parque dos Anjos, Barra Centro. É isso aí, é isso aí. Um abraço lá pro pastor Paulo, os irmãos têm congregado com ele lá. Às 20 horas vamos estar juntos lá no Parque Florido. E quarta-feira aqui, né? Na sede, Parada 64. Exatamente. Agende seu horário. Não Ali, esqueça ó, de agendar ali o seu o horário. telefone, ó. Isso aí. 996-321-740 Isso. é o nosso telefone para você agendar para quarta-feira, para o culto de quarta, às 20 horas. Também estarei transmitindo o culto online, né? Pela nossa live. E próximo domingo, gente, Santa Ceia, é isso? Isso. É isso aí, Santa Isso Ceia, aí. próximo domingo, vai sair um card aí, já vai estar Isso. nas redes sociais. Próximo domingo, reunião de Santa Ceia. Lembrando que no próximo domingo, a partir do próximo domingo, o nosso culto é às 19h30. Até então era às 19h. Agora é às 19h30, tá certo? Faça a sua inscrição para que possamos estar juntos. Quinta-feira de tarde, às 3 horas da tarde também. E aí, se nós for falar agenda, também tem bastante coisa. Tem. Sexta-feira de noite, jovens e adolescentes. Sábado, o Yong, programa Encontros de Fé. E o Yong estão concorrendo. Quem é que tá mais aí? Legal, tô brincando com eles. Tem estado aqui o Matheus, João e a Bruna. Todo sábado tem sido muito legal, Gil. Muito legal, gente. Então participe, compartilhe. Também se inscreva em nosso canal lá no YouTube. Nós temos um canal no YouTube, Encontros de Fé Gravataí. Se inscreve no canal. E também nós estamos assim, ó, os programas são transmitidos aqui só pelo Face, mas depois ele vai ser colocado lá no YouTube, tá certo? Bom feriado, Deus abençoe, forte abraço, carinho e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. Apresentação, pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e pelo Teu amor, Jesus. Tu